Olá, eu sou o Rafael Brito e neste vídeo vou te contar a história do primeiro mártir cristão que deu sua vida por amor a Jesus Cristo. Ative o sininho de notificações e se inscreva no canal. Esta é a história de Estevão, um grande homem cheio do Espírito Santo que entregou a sua vida por amor ao Evangelho. A história de Estevão se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos explorar a história dele e de todos os detalhes que envolvem a sua história à luz da palavra de Deus e da tradição da igreja. O que aconteceu com Estevão, antes de mais nada, foi algo que Jesus já havia dito aos seus discípulos em relação ao seguimento que deveriam ter. Seriam perseguidos e mortos por causa de seu nome. Fique até o final desse vídeo para descobrir 10 fatos de lições que podemos tirar e aprender com a história de Estevão. O nome Estevão significa coroa ou coroado e vitorioso. É um nome belo e masculino. Vem a partir do nome grego Stefan. E no capítulo 6 do livro de Atos, no Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, podemos encontrar essa história extraordinária deste homem, membro da igreja e discípulo de Jesus. Na igreja primitiva, tinha-se muita fé, e foi então, junto aos apóstolos, que se resolveu que 7 homens de boa reputação, escolhidos pelos primeiros seguidores de Jesus, deveriam servir o povo de Deus para colocar o alimento dos pobres na mesa. Não sabemos exatamente a origem, o lugar aonde Estevão nasceu. Alguns acreditam que o seu nome, derivado do grego, faça com que ele tenha sido alguém que cresceu fora de Israel, falava o grego e por isso teria sido um judeu helenista, ou seja, um dos grupos dos judeus que surgiram após a morte de Jesus em um movimento posterior aos apóstolos. Mas a tradição da igreja entende que Estevão foi alguém que conviveu com o Senhor, talvez fazendo parte dos 70 discípulos que foram enviados 2 a 2 para pregar o Evangelho. Deve-se destacar que esses judeus helenistas fizeram uma fusão entre a cultura grega, com particulares rituais e festividades judaicas, com a cultura hebreia ou hebraica. Alguns estudiosos sugerem que Estevão poderia sim ser um judeu da Palestina, pois naquela época muitos judeus palestinos tinham nomes gregos. Também há quem defenda que Estevão poderia ser um samaritano da região da Samaria, uma região em Israel. Como, por exemplo, os 7 homens escolhidos pelos 12 apóstolos para atuarem como diáconos, como Estevão sendo o primeiro, teremos outros nomes, inclusive com o nome grego como Nicolau ou Nicola de Antioquia. A Bíblia diz, em Atos capítulo 6, versículo 5, que este Nicolau era um prosélito, isto é, um judeu convertido, de origem pagã, que aderiu ao judaísmo, indicando assim um recém-chegado visitante ou forasteiro, que chega a ouvir a palavra de Deus e que se converteu com a pregação do apóstolo Pedro. Em Atos dos Apóstolos, carta essa, escrita por Lucas, que registra as ações dos apóstolos, passa a citar os feitos de grandes homens, como Estevão, que foram usados para anunciar o Evangelho e realizar sinais e prodígios no nome de Jesus. Estevão foi feito diácono em Jerusalém e, segundo a palavra de Deus, no capítulo 6 de Atos, vemos então a instituição na igreja primitiva deste ministério tão poderoso e importante para a igreja nascente. Depois da morte de Judas, vemos, por exemplo, a inclusão de Matias como substituto ao discípulo de Jesus que o traiu. A comunidade cristã, então, ordenou que fossem escolhidos 7 bons homens para servir e ajudar a supervisionar a distribuição do mantimento para os pobres e para os irmãos necessitados. Entre estes 7 homens, chamados assim de diáconos, que significava servos do Senhor,
foi escolhido também Estevão com mais 6, que auxiliavam no serviço da mesa e no cuidado da distribuição às viúvas, aos necessitados, que a igreja, naquele tempo, sustentava. Enquanto isso, os 12 apóstolos ministravam o ensino da palavra segundo a ordem do Senhor. São 7 os diáconos que com Estevão foram ordenados. Assim, sucessivamente, temos o nome: Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmênidas e Nicolau de Antioquia. A Bíblia destaca especificamente entre os 7 Estevão e o descreve como alguém repleto de fé e cheio do Espírito Santo, aonde o ministério pelo qual ele exercia era acompanhado de milagres e sinais, pelo qual o próprio Jesus o assim confirmava. Estevão, diácono, então, perante a igreja primitiva, se empenhava também de proclamar o Evangelho, ficando conhecido por estar cheio de Deus e realizar os milagres e prodígios que assim realizava. Assim acontece no Novo Testamento aquilo que será o início da perseguição aos primeiros cristãos. Primeiro mártir da Igreja Católica, Estevão é considerado um homem que entregou a sua vida e o seu coração ao Senhor. Diante dos milagres realizados pelos apóstolos e também por Estevão e os outros diáconos, Caifás e os membros do Sinédrio não ficaram contentes com aquilo que os prodígios estavam sendo realizados. Assim, Estevão se coloca em discussão contra os membros do Sinédrio. Sendo preso e arrastado pelas ruas de Jerusalém, ele começa a argumentar no capítulo 6, versículo 9, em uma pregação poderosa, trazendo então uma leitura do Antigo Testamento, da Torá, e colocando Jesus como o cumprimento da palavra de Deus. Enquanto pregava, na sinagoga chamada dos libertos ou dos helenistas, sirineus e alexandrinos vinham para escutar a pregação de Estevão. Estes, que não conheceram Jesus pessoalmente, mas com um zelo implacável, arrastam pelos cabelos o jovem pregador do Evangelho e o colocam diante de uma acusação, acusando Estevão de blasfemar contra o nome de Deus e cometer insultos contra o templo de Moisés e também contra a Sagrada Torá. A multidão ficou agitada e levaram então Estevão preso para ser julgado no Sinédrio, o tribunal judeu, ali que foi feito depois da queda de Pôncio Pilatos. O fato de que, pela morte de Jesus, Pôncio Pilatos agora já não governava mais a Judéia e, portanto, por um período curto, o Sinédrio, o mesmo tribunal que havia condenado Jesus Cristo, agora pega as rédeas nas mãos e começa, sim, a executar as penas e as perseguições para os primeiros cristãos. Caifás, o mesmo que havia ordenado a morte de Jesus, agora está como juiz do primeiro mártir da igreja. Assim sendo, acusado de pregar contra a adoração no templo e contra a lei do sexto mandamento, o sermão de Estevão e a sua magnífica pregação faz com que o seu rosto fique como o de um anjo. Assim, o jovem, aparentemente cheio da presença de Deus, demonstra o fogo em seus olhos e o amor da obediência à própria Torá. Corajoso, segundo Jacó e seus filhos, Estevão enfatiza que o escolhido do Senhor, assim como José, que tinha sido traído por seus irmãos, Cristo também foi traído pelos seus irmãos e julgado. Comparando José do Egito ao próprio Jesus, Estevão faz uma pregação poderosa, dizendo que assim como o Senhor havia tirado José do buraco onde foi jogado e colocado como governador, assim também Deus fez com Cristo, que, rejeitado pelos seus irmãos, se torna rei, governador e ressuscita.
no terceiro dia. Utilizando os textos do deserto, passando pela história de Israel e a libertação do povo, Estevão demonstra categoricamente e teologicamente que Cristo ele é o cumprimento das Escrituras. Assim sendo, mais do que Salomão e mais também mesmo que o próprio Abraão, Cristo é o Messias esperado. Assim, os homens não contentes de escutar a voz de Estevão que, olhando para eles, declara que Cristo é o Messias, tampam seus ouvidos, gritam e dizem: morte a ele. E assim é condenado o jovem diácono ao apedrejamento. No capítulo 7, vamos ver então que Estevão será arrastado pela cidade com a turba enfurecida e brava, querendo a sua morte. Então, começam a apedrejá-lo e a um determinado momento, ele olha para o céu e diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão sabia que Jesus era o seu advogado, a sua testemunha, e não significava que isso o livraria da morte, mas que a justiça de Deus reclamaria não só o seu sangue, mas de todos os mártires daqueles que então se agarravam ao Senhor. Antes de morrer, Estevão então intercede pelos seus algozes, assim como Cristo havia feito na cruz. Senhor, Senhor, assim dirá Estevão, perdoai-os, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por sua fé, Estevão morre e uma grande perseguição então desencadeia. E naquele momento em que estão apedrejando Estevão, jogam sobre os pés de um jovem chamado Saulo o manto ensanguentado do jovem pregador. Mal sabiam eles que aquele menino, aquele jovem, ao qual o manto de Estevão caiu sobre os seus pés, se tornaria o maior pregador e propagador do Evangelho e da mensagem de Jesus Cristo. A história de Estevão, que foi depois em seguida canonizado pela Igreja Católica como o primeiro mártir, demonstra para nós que a morte não é o último fim. Ao celebrar no dia 26 de dezembro de todo ano, a Igreja Católica relembra o martírio de Estevão para lembrar que todos aqueles que colocam a sua vida e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso jamais será esquecido. Estevão é a prova daqueles que entregam a sua vida e o seu coração profundamente ao Senhor. A sua vida e a sua mensagem continuam ainda real e verdadeira no nosso tempo. Que nesse dia, ao conseguir compreender a mensagem de Estevão, possamos também confiar que Cristo, à direita do Pai, intercede por nós. Santo Estevão, protomártir da Igreja, intercedei por nós. Este é o canal Rafael Brito, Apostolado de São Rafael e Santos Anjos. Ative o sininho de notificações, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.